Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo da aula 2 relacionada à playlist, que apresenta a construção e explicação da codificação de uma API completa para o sistema de controle de videolocadora construído em Node.js utilizando o ORM Sequelize. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a implementação das classes das camadas de controle e serviço para os conceitos de cadastros. Na implementação, vamos discutir sobre manipulação de erro e gerenciamento de transações. Eu inicio a nossa aula assim como eu fiz na aula 1, mostrando a branch, aula 2, do repositório no Git, que é o sistema de controle da videolocadora Backend Node Sequelize, onde você vai poder obter a codificação que nós vamos elaborar durante essa aula. Então, se você quiser ter acesso ao código produzido ao final dessa aula, você pode fazer o download direto no repositório do Git, especificamente na branch da aula 2. A codificação que a gente vai fazer agora é uma codificação baseada no padrão em camadas. Especificamente nesse projeto, a gente vai separar o nosso código em camada de controle, camada de serviço e camada de acesso a dados. Se você quiser maiores detalhes sobre a finalidade de cada uma dessas camadas, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo no qual eu discuto a respeito dos conceitos de cada uma dessas camadas. Aqui a gente vai ser mais objetivo e vamos focar na parte da implementação. A camada de controle é a camada das classes que vai receber as requisições do front-end. Essa camada ela vai encaminhar essas requisições para as classes de serviço, que vão de fato implementar a lógica do sistema, e aqui a gente vai fazer o gerenciamento de transação com banco de dados, a implementação de regras de negócio, isso tudo a gente vai fazer nas camadas de serviço. E a camada de acesso a dados, ela vai trabalhar em conjunto com as entidades, uma vez que a gente vai utilizar o ORM Sequelize. O ORM Sequelize ele tem por característica as classes Model, e as classes Model elas são tanto as classes de entidade, que representam as classes com os seus atributos, assim como também as classes que contêm os métodos de persistência a dados. A gente vai desenvolver esse vídeo, a elaboração desse código, em 3 etapas. Primeiro, eu vou fazer um back-end com camada de controle acessando direto a camada de acesso a dados. Depois a gente vai trabalhar com a camada de serviço. Na segunda etapa, a gente vai criar a classe de serviço e mostrar o como ela é importante e o quanto isso facilita a legibilidade do código. E para finalizar, numa terceira etapa, a gente vai configurar a questão da manipulação de erro. Para tentar facilitar o entendimento a respeito dessa divisão em camadas, eu vou escolher uma classe. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a classe UF, que representa um estado, né, que vai ser cadastrado, e a gente vai fazer toda essa separação em camadas utilizando essa classe. Depois, a gente vai evoluir para todos os cadastros do sistema. Aqui eu estou abrindo o diagrama de classes do nosso sistema só para lembrar que as classes de cadastro são as classes que estão coloridas em verde, e as classes em amarelo são as classes que dizem respeito aos processos de negócio. Então, nesse vídeo, na aula 2, a gente vai abordar a implementação das classes de controle de serviço para todos esses conceitos aqui em verde. Lembrando que o nosso foco inicial vai ser trabalhar com a classe UF, que é uma classe independente, mais fácil da gente entender a separação em camadas. Depois que a gente fizer isso, aí a gente vai para classes mais complexas, e eu vou dar um exemplo do cliente, que é uma classe que possui vários telefones, e do filme, que também é uma classe completa, ela está ligada com o diretor, ela possui um filme e ela possui também várias fitas. Então a gente vai fazer esses 3 exemplos, focar em UF, cliente e filme. A partir disso, eu acho que você vai conseguir ter o entendimento para as demais classes. Bom, abrindo o nosso projeto na versão anterior, a versão que foi desenvolvida na aula 1, a gente vai lembrar que a gente tem todas as classes de modelo implementadas. O que a gente vai começar a fazer aqui nessa aula 2? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na aula 2 é a configuração de rotas da nossa aplicação. O que seriam essas rotas? Quando uma aplicação cliente estiver tentando buscar um recurso, uma informação do nosso back-end, ele vai fazer isso através de uma URL. Então, quando uma aplicação cliente, por exemplo, no Postman, estiver tentando buscar todas as UFs existentes no meu back-end, ela vai passar para o meu back-end uma requisição. Nesse caso, como o meu back-end está rodando na máquina local, eu passaria localhost, a porta em que o meu back-end estaria rodando, e a URL correspondente. Eu estou fazendo uma requisição do tipo GET para poder listar todas as UFs existentes no banco de dados do back-end. Dando um send, eu teria uma lista, né, caso estivesse funcionando, eu teria uma lista de todas as UFs aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar no nosso back-end
todas essas rotas, para fazer com que quando uma aplicação front-end estiver acessando o nosso back-end, ela possa ser respondida a partir dessa rota. Voltando então aqui no nosso back-end, é isso que a gente vai fazer agora. Para poder trabalhar com essa configuração de rotas, a gente vai utilizar o framework Express. O Express ele é um framework para aplicativo da web, né, com Node, com muitos recursos, mas especificamente nesse nosso projeto, a gente vai utilizar o recurso de configuração de rota do Express para poder nos ajudar, facilitar a nossa vida. A função Express.json a gente também vai utilizar para poder analisar solicitações recebidas com cargas JSON. Então são duas coisas basicamente que a gente vai fazer aqui, diferente do que a gente já tinha. A primeira coisa, eu vou importar um arquivo que eu vou desenvolver aqui com toda a configuração das minhas rotas. Eu poderia fazer isso tudo aqui no server, mas só para ficar separadinho, a gente vai fazer dessa maneira. Então eu vou fazer a importação desse arquivo que você vai ter que criar na sua máquina, routes.js, e um outro arquivo também a gente vai trabalhar esse, o fcontroller, para a gente poder criar na nossa camada de controle o conceito de UF. Então eu vou importar esse arquivo que a gente vai criar aqui embaixo e vou incluir duas linhas no meu arquivo server.js. Uma linha que vai ser o app_use_express.json para fazer aquilo que eu acabei de falar, que é uma função para a gente poder conseguir analisar a solicitação recebida com carga JSON. A gente vai precisar acessar o body de algumas requisições e esse acesso a esse corpo da requisição ele vai se dar através desse método JSON aqui, dessa função JSON do Express. E uma outra coisa também que a gente vai deixar configurada na nossa aplicação é essa configuração de rotas. Agora, nesse arquivo aqui embaixo, a gente vai definir as rotas da nossa aplicação, que nesse caso específico, elas vão começar com as rotas voltadas para o UF, porque a gente vai trabalhar primeiro só com a UF e depois com os demais conceitos. O que a gente teria que fazer aqui? Eu vou dar um import express, né? Aqui eu estou incluindo a minha classe UFController, que vai ser a minha classe da camada de controle. Se a gente lembrar no que eu tinha falado antes, quando um front-end faz uma requisição para o nosso back-end, ele passa pela camada de controle primeiro. E essa camada de controle ela vai acionar as demais camadas do nosso back-end. Então aqui eu estou fazendo toda a configuração e dizendo que quando eu receber no meu back-end uma requisição do tipo GET destinada para essa URL aqui, ó, /UFs, eu vou chamar o método findAll da classe UFController. Quando eu receber uma requisição do tipo GET para essa URL UFs com um ID, eu vou passar essa requisição para o método findByPK da classe UFController. E assim sucessivamente. Quando eu receber uma requisição do tipo post, eu vou encaminhar para o método create. Quando eu receber uma requisição do tipo put, para o método update. Quando eu receber uma requisição do tipo delete, eu vou encaminhar para o método delete. Esses métodos eles ainda não existem, a gente não implementou a nossa classe UFController. A partir do momento que a gente colocar os métodos aqui, eles vão aparecer aqui também, né? E o VS Code vai parar de reclamar aqui. Então é isso que a gente vai fazer como próxima etapa. A gente vai fazer a implementação da nossa classe UFController e dos métodos que essa classe precisa implementar para que a gente consiga, através dessas funções que foram configuradas na rota, devolver o response, a resposta para a aplicação cliente que fizer requisição para o nosso back-end. Essa é a codificação da nossa classe UFController. Então eu vou ampliar aqui, porque agora é ela que passa a ser a classe mais importante para a gente poder olhar. Eu vou explicar cada um desses métodos, o funcionamento desses métodos, e isso aqui vai se tornar mais um padrão para todas as outras classes. As outras classes elas vão copiar esse padrão aqui. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, inicialmente, vou só dar um Alt Shift F aqui para a gente poder identar bonitinho. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, como eu disse, a gente vai fazer o desenvolvimento desse código aqui, numa primeira etapa, fazendo com que a nossa camada de controle faça um acesso direto à nossa camada de acesso a dados. Depois a gente vai trocar isso. Então você pode perceber que as funções aqui, ó, os métodos da minha classe, findAll, findByPK, create, update, delete, todos esses métodos aqui, eles estão chamando uma classe que extends model. Essa classe UF aqui é a classe que a gente implementou na aula 1. Essa classe é uma classe de persistência de dados, é uma classe que pertence à camada de persistência de dados. Então observa que nessa primeira etapa, a gente está fazendo com que a nossa camada de controle tenha acesso direto à camada de acesso a dados. Daí o que a gente faz? Quando a gente for, vou minimizar isso aqui, vou colocar para o lado, ó,
quando a gente, no back-end, receber uma requisição do tipo /UFs, a gente vai chamar o findAll da nossa classe UFController, que é esse método que está aqui, especificado e que foi selecionado. Quando a gente entrar nesse método findAll, a gente vai chamar o findAll da classe de persistência, da classe que extends model, do Sequelize, a classe que a gente implementou na aula anterior. Essa classe ela já possui esse método implementado. O próprio Sequelize ele fornece esse método para a gente. Então a gente está fazendo uso desse método findAll. O que esse método faz? Ele lista todas as UFs existentes na tabela UF. Esse parâmetro que a gente está passando aqui, ele não é obrigatório. Eu poderia listar todas as UFs simplesmente passando a chamada do método. Só que eu estou utilizando como padrão esse include all aqui, para a gente poder selecionar também, junto com a UF, todos os objetos que existirem dentro dessa UF. Nesse caso específico, a nossa UF, como é uma classe independente, ela não tem nada dentro dela. Mas, por exemplo, digamos que seria um cliente e eu estivesse retornando todos os clientes. E os clientes possuem telefones. Então, por conta do parâmetro include aqui e o all igual a true, eu ia estar selecionando também todos os telefones. Então, quando eu devolvesse a informação para o front-end com a lista de clientes, eu ia devolver os meus clientes também com os telefones. Isso é bom, isso é ruim? É lógico que a gente poderia simplesmente fazer o retorno de um cliente sem essas informações aqui e depois, caso a gente precisasse, a gente poderia buscar os telefones. Eu estou fazendo dessa maneira aqui porque eu já tenho um front-end que foi desenvolvido em React e esse meu front-end, quando ele recebe uma determinada informação, um determinado conceito, ele já espera receber também os subconceitos dentro daquele conceito principal. Então, como eu já sei disso, eu já tenho front-end para isso, eu estou utilizando esse padrão de sempre fazer um findAll ou qualquer tipo de seleção baseado também no retorno dos objetos que vivem, dos objetos que existem dentro daquele objeto Py. E aí aqui a gente vai ter uma promise, a gente vai ter um retorno, ele pode dar certo ou pode dar errado. Caso der tudo certo, a gente vai retornar esse objeto aqui, objs, que na verdade é uma lista de UFs no formato JSON. E aí esses objetos, em formato JSON, ele vai ser retornado para o front-end. A gente vai testar isso aqui utilizando o Postman. Caso der algum tipo de erro, eu estou disparando um erro aqui, configurando o meu response com status de 400, para dizer que é um bad request, que deu algum problema, e eu estou colocando a mensagem de erro aqui. Então ele vai disparar simplesmente sem tratar essa mensagem de erro nessa primeira etapa. O findByPK funciona mais ou menos da mesma forma que o findAll, só que o findByPK é um método que vai ser acionado quando a gente receber um parâmetro, ou seja, quando a nossa aplicação cliente fizer uma consulta para o nosso back-end, passando essa URL aqui, UFs, mas com um ID aqui, porque a gente vai estar interessado em uma única UF. Então, como que a gente faz para poder obter esse parâmetro aqui, que eu chamei de ID? Eu venho aqui, eu dou um REQ, esse REQ é o meu objeto de requisição, e obtenho todos os parâmetros desse objeto de requisição. Especificamente, eu estou interessado no ID. E aí, quando eu chamar o findByPK, que é um método implementado pelo Sequelize, eu passo o parâmetro ID. E aí ele vai retornar para mim apenas a UF que possui aquele ID. Eu também poderia omitir esse outro parâmetro aqui e ele retornaria apenas a UF sem as informações existentes dentro da UF em termos de outros objetos. Mas eu estou usando esse padrão e vou fazer isso para todos os tipos de listagem. Aqui da mesma forma, a gente vai retornar no formato JSON esse objeto, caso der tudo certo, caso dê problema, a gente vai retornar uma mensagem de erro. O create, caso a gente esteja interessado em inserir uma UF. Se a aplicação cliente passar uma requisição do tipo post endereçada para /UFs, a gente vai chamar o método create, da UFController, ele vai entrar aqui, e aí aqui dentro a gente vai ter acesso ao rec.body. Esse rec.body, que é o qual a gente está interessado, tanto no método create quanto no método update, a gente só consegue ter acesso a esse body porque a gente utilizou essa função, express.json. Se a gente não tivesse utilizado essa função, se a gente tivesse omitido a inclusão e implementação dessa função aqui, a gente teria problema ao tentar fazer uma inserção ou fazer uma alteração de qualquer tipo de elemento. Então, essa linha é necessária caso a gente esteja interessado no body da requisição. E aí, a gente vai buscar os dados de criação da UF dentro do body. Ele pode ter passado vários dados e a gente vai pegar aquilo que a UF possui, que é uma sigla e nome. A gente está pegando um conceito bem simples, que é o conceito de UF, que só possui sigla e nome. Daí a gente vai utilizar
a classe UF, que extends model, e a gente implementou na aula anterior, e o método create, que é um método implementado pelo ARM do Sequelize, passando os parâmetros para ele poder fazer a criação de uma nova UF na tabela UFs. O create, ao fazer essa criação, ele retorna o objeto que foi criado. Então a gente vai retornar também para a aplicação no front-end o objeto que a gente conseguiu cadastrar. Caso dê algum tipo de problema, caso seja infringida alguma regra de validação que a gente tenha criado, por exemplo, eu criei uma regra em que a sigla tem que ter dois caracteres, e de repente o cara passa 3 caracteres, alguma coisa do tipo. A gente vai retornar uma mensagem de erro. Não ainda customizada, padronizada, bonitinha, mas a gente vai retornar uma mensagem de erro. O update funciona na mesma linha do create, só que o update a gente tem acesso tanto aos parâmetros da requisição, quanto ao corpo da requisição. Porque quando alguém vai fazer uma atualização, ele passa a URL, UFs, e passa o ID da UF na qual ele quer fazer a alteração. Então esse ID aqui é o ID para a gente poder conseguir buscar a UF, e é justamente isso que a gente está fazendo aqui embaixo. Eu estou buscando o objeto, o qual está querendo ser alterado, e no body eu tenho os dados que serão alterados. Então, eu obtenho aqui o parâmetro, que é o ID, obtenho os dados do body. Daí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser buscar no banco de dados, utilizando o find by pk, aquela UF correspondente. E a gente vai retornar isso e guardar nesse const aqui, nessa constante aqui, obj. Depois, quando eu fizer isso, eu tenho os dados velhos daquele objeto. Então, se eu for alterar uma UF, eu tenho os dados que existiam antes dessa alteração. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse object.assign aqui. Esse método do object, ele vai alterar no objeto os atributos sigla e nome de acordo com as variáveis sigla e nome que foram recebidas pelo body da requisição. Então, imagina que a sigla anterior era ES, de Espírito Santo, e o nome do estado era Espírito Santo. Se ele passou um dado novo, vamos supor que ele deixou a sigla ES, mas colocou Espírito Santo 2, por exemplo, que é o que a gente vai fazer lá, depois no nosso teste. Então ele vai alterar o nome desse objeto para Espírito Santo 2. Quando a gente der, só que isso está acontecendo em memória, isso ainda não foi persistido no banco. Quando a gente der um obj.save, ele vai salvar, o Sequelize vai salvar essas informações, vai persistir essas informações no banco. Se tudo der certo, ele retorna com os dados do objeto que foi salvo e a gente mostra, né, para o usuário esse objeto que foi salvo, com os dados já atualizados. Caso dê errado, a gente vai dar um bad request aqui e vai informar a mensagem de erro. No caso da deleção, a gente vai deletar recebendo o ID da UF com a qual a gente está interessado em fazer a deleção. A gente vai obter o parâmetro da requisição. A partir desse parâmetro, a gente vai buscar o UF no banco de dados utilizando find by pk. E aí a gente vai dar um obj.destroy. O obj.save é para atualizar o objeto e o obj.destroy é para a gente deletar esse objeto. Se der tudo certo, ele vai retornar a informação do objeto que foi deletado e a gente vai colocar isso aqui como corpo da nossa resposta para o front-end. Caso der errado, a gente vai mostrar essa mensagem. Por exemplo, o que poderia dar de erro aqui? Imagina que você tenha cadastrado cidades para uma determinada UF. Então você foi lá e cadastrou Cachoeiro de Itapemirim para o estado do Espírito Santo, cadastrou Alegre para o estado do Espírito Santo. Se você for tentar deletar o Espírito Santo, caso eu não tenha feito o Cascade, né, isso é um outro assunto, mas ele pode dar problema. Ele pode acusar um problema e falar, olha, essa UF ela não pode ser deletada porque ela possui cidades cadastradas vinculadas a ela. Então ele daria um erro e a gente mostraria isso para o front-end, ok? Agora a gente vai rodar a nossa aplicação, essa aplicação ela vai levantar e a gente vai testar o resultado dessa aplicação no nosso Postman, porque agora a gente já vai conseguir utilizar uma ferramenta de teste para a gente testar de fato as requisições sendo respondidas pelo nosso back-end. Então eu vou levantar a aplicação aqui, vou abrir o terminal, vou dar um npm run dev. Observe que a gente está nessa etapa do passo 1 que eu comentei com vocês, que é fazendo o acesso, a camada de acesso a dados, mesmo estando dentro da camada de controle. Então a gente vai rodar aqui e a gente vai visualizar o resultado. Bom, ele levantou aqui o nosso back-end e agora eu vou abrir o Postman para poder fazer as requisições. A gente pode observar, eu vou abrir aqui, eu vou dar um Ctrl Shift P para poder abrir o nosso database e a gente vai visualizar
esse arquivo aqui, ó. Vou aqui no SQLite aqui, ó, e a gente vai visualizar as UFs. Quais são as UFs já existentes no nosso banco de dados? Aí eu tenho aqui, ó, as UFs são essas, Espírito Santo, Minas Gerais. Então é isso que ele tem que retornar para a gente na hora que a gente rodar o Postman. Eu estou com o Postman aberto, com a coleção do sistema de controle da videolocadora, back-end, mais concentrado aqui nas coleções, nas requisições que foram definidas para a UF. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou fazer uma requisição do tipo GET, que vai tentar acessar /UFs. Se eu clicar aqui, ó, no 100, ele vai retornar para mim, ó, todas as UFs que estão cadastradas no meu banco de dados, a UF Espírito Santo e a UF Minas Gerais, no formato JSON. Se você quiser utilizar esse arquivo para poder testar também a sua aplicação, você pode utilizar o arquivo que eu disponibilizei no próprio código da nossa aplicação. O arquivo está aqui, ó. Se você vier aqui, ó, você vai observar que tem aqui, ó, collection.json. Aí você pode importar essa collection.json. Pode importar no Postman, pode importar no Insomnia, pode importar no Thunder também, que é uma extensão que você pode instalar no próprio VS Code. Eu mostrei um pouco disso no vídeo de abertura. Voltando aqui agora para o nosso Postman, eu posso testar agora uma segunda requisição, que é o GET, só que agora com o ID da UF que eu estou interessado. Então eu não quero mais retornar o Espírito Santo e Minas Gerais. Eu quero retornar apenas o Espírito Santo. E aí ele vai acessar o método lá findByPK e vai retornar apenas o Espírito Santo. Agora eu vou fazer um create, né? A gente vai fazer uma requisição do tipo post, e no body, ó, da minha requisição eu vou passar essa informação aqui. Eu vou passar um ID nulo, porque eu quero cadastrar esse cara, a sigla vai ser MT e o nome desse estado vai ser Mato Grosso. Aí se tudo der certo, ele vai inserir e ele vai retornar para mim, ó, o objeto que foi inserido, Mato Grosso. Se eu voltar e visualizando no nosso banco de dados, esse Mato Grosso ele tem que estar inserido no nosso banco de dados. Então voltando aqui, ó, se eu for dar uma atualizada nessa tabela aqui, a gente vai ter que visualizar que o Mato Grosso está ali agora. Então cliquei aqui, ó, atualizei, ele está mostrando o Mato Grosso foi inserido com sucesso. Voltando aqui para o Postman, agora a gente vai tentar fazer um update. Essa requisição do tipo update, ela passa o ID do estado no qual eu estou interessado em fazer a atualização, e aqui eu só alterei isso aqui. Eu quero alterar o estado que tem o ID 1, que é o Espírito Santo, sigla é ES, e aqui eu vou colocar Espírito Santo 2, só para ele alterar fazer essa pequena alteração. Vou dar um 100, e aí se der tudo certo, ele agora atualizou o Espírito Santo para Espírito Santo 2. Logicamente lá no banco isso também tem que ser refletido. Vamos voltar aqui, e agora eu vou novamente rodar aqui, ó, e atualizar a nossa tabela, e aqui a gente tem a informação Espírito Santo 2. Agora a gente vai fazer a tentativa de deleção. Eu vou falar tentativa de deleção pelo seguinte, ó, esse delete que está configurado nessa coleção aqui de requisições, ele está tentando deletar a UF1. Essa UF1 aqui é a UF Espírito Santo, e eu já sei que o Espírito Santo ele tem algumas cidades cadastradas. Se a gente voltar no nosso banco de dados, a gente pode tentar visualizar aqui, ó, as cidades que estão cadastradas. E algumas dessas cidades, elas estão vinculadas ao estado do Espírito Santo, ó, que tem a UF, que tem o ID 1. Então, Cachoeiro, Alegre, são cidades que foram cadastradas para o estado do Espírito Santo. Se eu tentar deletar o Espírito Santo, ele vai dar um problema, ele vai disparar uma mensagem de erro. Então, antes de tentar deletar o Espírito Santo, eu vou deletar Mato Grosso, que a gente acabou de cadastrar, e a gente não tem nenhuma cidade, ó, cadastrada para o Mato Grosso, que é o UF com ID 3. Então, voltando aqui, eu vou fazer a alteração da minha URL, passando o parâmetro 3 e tentar deletar o Mato Grosso. Vou dar um 100, ele conseguiu deletar Mato Grosso. Se eu voltar lá no banco de dados e a gente der uma atualizada aqui em UF, ó, vou vir aqui, vou dar uma atualizada em UF, Mato Grosso sumiu aqui da tabela UF. Agora eu vou tentar deletar o Espírito Santo. Vou voltar aqui, vou trocar aqui para 1 e a gente vai tentar deletar o Espírito Santo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai disparar essa mensagem de erro. Essa mensagem de erro é uma mensagem do tipo sequelize foreign key constrain erro. Isso aqui que a gente não vai querer deixar de devolutiva para o nosso front-end. A gente vai querer formatar essa mensagem. Então, na nossa terceira etapa, quando a gente estiver evoluindo com esse código aqui de UF, essa mensagem já vai aparecer mais bonitinha aqui para o usuário. Então, isso a gente vai alterar quando a gente começar a mexer com o manipulador de erro. Ok, mas voltando aqui para o nosso código, antes da gente passar para nossa segunda versão, né, do código aqui, eu queria chamar a atenção para esse detalhe aqui, ó. Vou voltar aqui, vou finalizar a nossa aplicação. A gente está dentro da camada de controle e a gente está acessando um objeto, uma classe da camada de persistência de dados. Isso não é muito interessante
Por quê? A UF é uma classe muito simples. A gente não tem implementação de regra de negócio. Então são métodos muito simples de serem feitos e num primeiro momento parece que é interessante a gente já fazer a chamada dessas classes de persistência diretamente na classe de controle. A gente pode pensar, poxa, para que criar mais uma outra classe, mais uma camada que vai ser a camada de serviço? Por que eu não posso fazer essa chamada direto? Porque aqui nessa classe a gente não consegue perceber, mas em algumas situações, por exemplo, quando a gente for criar não uma UF, mas um empréstimo, esse método aqui ele vai ficar muito grande. A gente vai ter que verificar, nesse caso, né, desse sistema, se o cliente está devendo, se ele pode fazer o empréstimo, se alguma fita que ele está querendo pegar emprestada, ela está reservada para outro cliente, se alguma fita está danificada. Então são várias coisas que a gente tem que fazer. E a camada de controle, o objetivo dela é receber a requisição através da configuração de rota e encaminhar essa requisição. O objetivo dela é simples, é só esse. Lá na camada de serviço é que a gente vai fazer toda a implementação da lógica. Então é isso que a gente vai fazer nessa etapa 2. Eu vou mostrar agora uma versão desse mesmo projeto, mas já agora com a camada de serviço. A gente vai ter a classe UF-Controller e a classe UF-Service. Bom, agora eu estou com o mesmo projeto aberto, só que com uma modificação que a gente realizou aqui, conforme a gente tinha combinado. Então esse é o passo 2, tá, do projeto que a gente já estava desenvolvendo. O que eu fiz aqui? Eu criei uma pastinha, Surfaces, e coloquei essa classe aqui, ó, que é a novidade, a UF-Surface. Então, eu continuo tendo o meu arquivo para a configuração do servidor, o meu arquivo para a configuração das rotas, com todas as finalidades que foram discutidas anteriormente. Continuo tendo a minha UF-Controller, que é invocada a partir dessa configuração de rotas, só que aqui que está o detalhe. A nossa camada de controle, a nossa UF-Controller, não vai chamar mais diretamente a nossa classe de persistência. Ela não vai chamar UF, por exemplo, direto. A nossa camada de controle, ela vai chamar a classe da nossa camada de serviço, que é a UF-Service. E dentro da UF-Service a gente vai fazer a implementação de toda a lógica, né, do nosso programa. Num primeiro momento, pode parecer que não teria necessidade, porque tudo que a gente está fazendo aqui é muito simples, então a gente poderia, a princípio, pensar em fazer na nossa camada de controle. Mas como eu disse, né, anteriormente, vou repetir aqui, quando a gente for fazer a inserção de um objeto composto, um objeto mais complexo, como vai ser o caso no próximo vídeo, quando a gente fizer a inserção de um empréstimo, a gente vai entender que toda essa implementação aqui, ela não ficaria interessante de ser realizada aqui dentro da camada de controle, porque a gente vai fazer gerenciamento de transação com banco de dados, implementação de regras de negócio e outras coisas. Tá? Então, no primeiro momento, a gente só vai acreditar que isso faz sentido e a gente vai procurar entender. O nosso foco aqui vai ser entender. Então, o que continua acontecendo? Nosso servidor levantou, ele tem a configuração das rotas. Quando um front-end fizer uma requisição do tipo GET, passando, por exemplo, a URL UFs, a nossa UF-Controller continua sendo chamada e o método findAll continua sendo chamado. Só que aqui dentro do método findAll, a gente vai fazer a invocação do método findAll do UF-Service. E aí dentro do UF-Service a gente tem a implementação do findAll. Então eu vou fechar esses caras aqui, ó, que não são tão importantes mais, e a gente vai concentrar na UF-Controller e na UF-Service. Então a gente pode observar aqui, ó, o findAll da UF-Controller faz chamada para o findAll da UF-Service. O que acontece dentro do UF-Service? A mesma coisa que a gente já tinha implementado antes. A UF-Service é quem chama a UF, que é a nossa classe que extends model, e ela tem o acesso ao método que foi implementado pelo Sequelize, que é o findAll. O resto continua acontecendo igualzinho. Então, a findByPK, mesma coisa. A nossa UF-Controller chama o findByPK da UF-Service, e a UF-Service faz a implementação que a gente tinha discutido anteriormente. Então, isso daqui está exatamente igual ao que a gente já tinha discutido. A única coisa que eu fiz foi colocar a implementação da codificação na classe UF-Service. Uma coisa que eu fiz a mais aqui, já para a gente ter umas mensagens de erro ainda não tão manipuladas, mas pelo menos ter alguma mensagem de erro um pouquinho mais interessante, foi criar, por exemplo, aqui, ó, nesse delete aqui, a gente vai tentar deletar, e quando a gente tentar deletar, por exemplo, uma UF, que no caso fosse a UF Espírito Santo, e a UF tivesse outras cidades, aí eu estou dando um cat aqui, ó, se ele tentar fazer a deleção de uma UF que possui cidades, ele vai disparar uma exceção, e aí eu vou capturar essa exceção e vou disparar já uma mensagem um pouco mais amigável
para que o front-end tenha acesso a essa mensagem um pouco mais amigável. Mas isso a gente ainda vai melhorar com a manipulação de erro, que vai ser a próxima etapa. Então essa daqui é a segunda etapa, a gente só vai testar algumas requisições para ver se está funcionando direitinho, e depois a gente vai finalizar o vídeo já na última etapa, que é quando a gente vai ter a camada de controle, a camada de serviço, mas também toda a configuração de manipulação de erro. Então eu vou abrir o terminal aqui para a gente poder levantar a nossa aplicação e a gente testar no Postman. Vou dar um npm run dev, e agora que a nossa aplicação está de pé, eu vou abrir o Postman para a gente poder testar algumas requisições. Então eu estou aqui com o meu Postman, as requisições já estão abertas, então eu vou testar só algumas aqui, para a gente ver que ainda continua funcionando. A listagem, vou clicar aqui, vou fazer uma requisição, ele continua listando o Espírito Santo e Minas Gerais. Vou fazer agora um get especificando apenas o ID 1, então ele retorna o Espírito Santo. E para fechar, vou fazer um create aqui para a gente poder cadastrar o Mato Grosso. E ele continua cadastrando o Mato Grosso. Isso aqui é só para mostrar que a gente, fazendo em separação, a gente continua tendo a mesma funcionalidade do sistema. E agora aqui, só para fechar esse último teste, só para mostrar que se a gente tentar deletar agora qualquer alteração que a gente fez no código, a gente já tem uma mensagem um pouco mais amigável aqui. A gente já está falando que não é possível remover uma UF que possui cidades. É isso que a gente vai fazer, mas de forma global. Então, nossa próxima etapa agora é tentar evoluir um pouco mais aquele código, não só para trabalhar com camadas diferentes, mas também fazer o gerenciamento dos erros que vão ser mostrados para a nossa aplicação front-end. Bom, então eu estou aqui com a nossa terceira versão aqui, que eu chamei de passo 3, né? A gente está trabalhando tudo em cima da UF, essa aula 2 aqui, e para fechar, né, a nossa codificação, eu vou mostrar aqui o que a gente fez de novo. Então, nesse caso, a gente está interessado em fazer a manipulação do erro, para a gente poder devolver uma mensagem um pouco mais amigável para o nosso front-end. O que eu fiz nessa etapa? Eu criei uma pasta que eu chamei de middleware, ok? E dentro dessa pasta, eu coloquei um arquivo chamado error handler. E esse arquivo está implementado aqui embaixo. Então foi essa a única alteração que a gente fez. Daí eu chamei nessa linha 9 aqui, o meu app.use error handler. Então essa implementação que a gente fez desse middleware aqui, ela vai ser invocada no nosso servidor. Essas funções de middleware, elas são funções que têm acesso ao objeto de solicitação, que é o REC, e ao objeto de resposta, que é o RES. E a próxima função no ciclo de solicitação-resposta do aplicativo. Essa próxima função, no Express, quando invocada, ela vai executar um middleware, que sucede o middleware atual, e a gente pode ter várias camadas de funções de middleware dentro do contexto do nosso aplicativo. Então o que eu quero dizer com isso? Basicamente, o nosso objetivo de utilizar esse middleware no nosso back-end é incluir esse middleware para manipular o erro, é fazer com que todas as situações de exceções, as quais vão resultar em respostas com mensagens de erro, elas sejam antes trabalhadas pelo nosso manipulador de erro. Assim a gente vai conseguir evitar que as mensagens de erro não fiquem amigáveis. A gente vai colocar mensagens amigáveis, vai retornar no response mensagens amigáveis para o front-end que estiver fazendo requisições para o nosso back-end. Como assim? O que a gente vai ter que alterar? Observa, por exemplo, aqui, o que eu tive que mudar? Os métodos da minha camada controller, antes eles tinham acesso ao REC e ao RES, ao objeto de requisição e ao objeto response, de resposta. Agora eu adicionei esse parâmetro aqui também, o next, que tem a ver com o que eu comentei antes. Esse next aí, ele vai ser a próxima função desse ciclo de solicitação-resposta do aplicativo. Como assim? Imagina que eu tentei fazer um find all. Fui lá no banco, tentei selecionar todas as UFs. Se tudo der certo, ele nem vai precisar passar por esse error handler aqui. Ele vai simplesmente retornar uma lista de objetos do tipo F, tudo ok. Caso seja disparado algum erro, esse next vai fazer com que a próxima função nesse ciclo aí de solicitação-resposta do aplicativo seja invocada, esse middleware, que no nosso caso, qual é o middleware que a gente está interessado? É o error handler. Então, dentro desse error handler, a gente vai tentar manipular essa mensagem de erro. A gente vai configurar e tornar essa mensagem de erro mais amigável em caso de disparo de exceção. Isso não vai acontecer muito numa listagem, mas isso vai acontecer bastante, por exemplo, num create. Se eu tentar fazer uma criação, por exemplo, de uma UF sem especificar duas letras para a sigla, ele vai disparar uma mensagem de erro. E aí essa mensagem de erro ela pode ser retornada de forma amigável ou não amigável. Então vamos tentar entender melhor como que é o funcionamento desse error handler, o que está implementado aqui. Então eu vou fechar o server, que a gente já sabe como funciona, a configuração também das rotas, que a gente já está
né, com entendimento legal disso, e eu vou abrir essa função erro handler aqui, que é a função que vai receber o erro que foi disparado, o objeto de requisição, o objeto de resposta e o next, porque caso exista um outro middleware, a gente pode passar também essa requisição para ser manipulada, essa resposta, né, esse response que a gente vai devolver para o nosso front-end, para um outro middleware com uma outra implementação, para tratar cookie, para tratar diversos tipos de situações. Então, o que vai acontecer? Imagina aqui que eu tentei fazer um create. O meu front-end tentou fazer um create, tentou inserir uma UF com uma letra só na sigla. Isso vai fazer com que seja disparada uma exceção. Se a gente lembrar, vou até abrir aqui ó, a classe UF, a gente fez a configuração na classe UF para tratar esse tipo de situação. Então eu estou aqui com minha classe UF aberta, ó, vou minimizar aqui, a gente criou aqui na sigla, criamos na sigla e no nome, mensagens de erro aqui, ó, por exemplo, não pode ser nula a sigla, e a gente configurou um tamanho específico para a sigla. A gente disse que a sigla ela tem que ter no mínimo 2 caracteres, né? E no máximo 2 caracteres. Então isso daqui pode ser um disparo de exceção, caso a gente tente fazer uma inserção de uma UF que não tenha 2 letras. Então imagina que a gente tentou fazer um create, chamou o método create aqui embaixo, da nossa classe UFSurface, e a UFSurface ela tentou fazer um create aqui com uma sigla que só tinha uma letra. Vai ser disparada uma exceção. Essa exceção aqui, que vai ser disparada, ela vai voltar aqui e vai ser capturada pela nossa UF-Controller. E a nossa UF-Controller vai chamar o middleware que vai tratar essa exceção. Qual é o middleware que a gente criou aqui para poder tratar essa exceção? O erro handler. Então, esse erro ele vai vir para essa função, e essa função ela vai trabalhar esse erro para tentar melhorar a mensagem e tornar essa mensagem mais amigável. Caso seja um erro do tipo 404, né, que ele tente acessar uma requisição que não está mapeada, então, por exemplo, digamos que o cara tente acessar o Fs passando só o F, ao invés de o Fs. Aí isso vai dar um erro 404 e a gente vai retornar, né, uma mensagem falando que essa página não foi encontrada, né, essa requisição não existe. Mas a gente está mais interessada nesses outros tipos de erros que podem acontecer. Então agora eu vou fechar aqui o F-Controller para a gente poder concentrar agora na implementação do erro handler. Vou fechar o F-Controller, fechar o F-Surface e a gente vai tentar entender aqui. Imagina essa situação, por exemplo, o cara está tentando fazer um cadastro de uma UF só com uma sigla, com uma letra E, ao invés de ES, né? Uma sigla que só tem uma letra. O erro que vai ser disparado vai ser o erro Sequelize Validation Erro. Eu sei disso porque eu já verifiquei qual é o tipo de exceção. Então você pode também mapear as exceções. Você vai implementando, verifica qual é o tipo de exceção que acontece para aquele determinado tipo de erro, e aí você coloca um if correspondente para aquele tipo de exceção e trata a manipulação da mensagem, a customização da mensagem de acordo com aquele tipo de erro. Então quando for um erro Sequelize Validation Erro, como que eu quero retornar essa mensagem? Se eu deixasse essa implementação aqui de cima, eu ia retornar apenas a primeira mensagem de erro. Então imagina que o cara está querendo fazer um cadastro de uma UF e ele passe o campo da sigla com problema e passe também o campo do nome com problema. Se eu estiver retornando dessa maneira aqui, eu vou retornar a mensagem que está relacionada a apenas um dos erros. No meu caso específico, eu não fiquei interessado apenas em uma mensagem. Eu quero retornar todos os erros que aconteceram para o meu front-end. E aí ele vai saber, você preencheu esse campo errado, esse outro campo errado também e tal. Então eu estou utilizando uma implementação aqui para poder unir aqui todas as mensagens desse vetorzinho aqui, desse array aqui de erros. Então eu faço utilização aqui do map para poder varrer cada campo aqui de erro e eu vou concatenando essas mensagens. Então se ele passar 2 erros diferentes, a gente vai ter essas 2 mensagens sendo exibidas no front-end. Aí eu também estou tratando erros do tipo Sequelize Foreign Key Constraint Erro. Isso aqui vai acontecer, por exemplo, imagina que o cidadão está querendo fazer o cadastro de um filme e aí ele passa o ID de uma fita. Um filme possui várias fitas. Daí ele passa o ID de uma fita que não existe. Só existe a fita 1, 2, 3 e ele passa a fita 50. A gente vai retornar essa mensagem de erro aqui para ele. Essa outra aqui, Sequelize Unique Constraint Erro, é se ele tentar fazer o cadastro de um determinado registro que tenha o mesmo ID de um outro que já está previamente cadastrado. Então, digamos que o ID
do empréstimo é 1 e ele tenta cadastrar um outro empréstimo com ID 1 também. Aí eu vou retornar essa informação. Não podem existir dois registros com a mesma chave. Nesse sistema, eu trabalhei com a identificação, né, e configuração de mensagens de erro customizadas para esses três tipos de erros. Sequelize Validation erro, Sequelize Foreign Key Constraint erro, Sequelize Unique Constraint erro. E aí todos os outros tipos de erro, todas as outras exceções, eu vou tratar com esse status 50 aqui e vou colocar a mensagem genérica. Então pode acontecer do front-end tentar fazer uma requisição, essa requisição não ser tratada por nenhum desses ifs e ele, né, o nosso back-end, retornar uma mensagem não customizada, não amigável para o nosso front-end. Mas com essas configurações aqui a gente está tentando evitar isso, né, ao máximo. E eu trabalhei as principais situações de erro. Agora a gente vai testar e eu vou justamente fazer esse exemplo de tentar cadastrar uma UF que tenha uma sigla só, por exemplo, que não tenha nome preenchido, e a gente vai ver como que o nosso back-end está devolvendo essa informação para o front-end. Para isso eu vou abrir o Postman para a gente poder testar, mas antes eu vou executar nossa aplicação. Abri um terminal aqui, vou dar um npm run dev. Bom, beleza, eu já levantei a nossa aplicação agora nessa terceira versão, né, nesse terceiro passo aqui, e agora a gente vai testar no Postman. Vou voltar com as nossas requisições, que já estão abertas aqui no Postman, e eu vou tentar fazer o cadastro aqui, ó. Primeiro eu vou listar, só para a gente visualizar que está funcionando. Então a gente vai fazer uma listagem ó, de todas as UFs, e aqui eu vou tentar fazer um cadastro, e eu vou alterar isso aqui, ó. Vou deixar a sigla com apenas uma letra, e o Mato Grosso eu não vou deixar preenchido, porque o campo nome, ele também tem que ser preenchido. E vou tentar fazer uma requisição. Aí agora a gente tem essa mensagem aqui, ó. A sigla deve possuir 2 caracteres e o nome não pode ser vazio. Essas duas mensagens aqui, elas foram resultados de uma exceção que foi disparada no nosso back-end. Voltando para cá, qual foi o tipo de exceção que a gente trabalhou nessa situação? Sequelize Validation erro. Esse Sequelize Validation erro foi disparado por quem? Pela nossa classe de modelo, que a gente já tinha olhado anteriormente. Essa classe UF aqui, ó. Quando acontece alguma infração em relação a esses testes aqui de validação, quem é disparado é uma exceção do tipo Sequelize Validation erro. Então as duas que foram disparadas foram essas aqui, ó. A sigla deve possuir 2 caracteres, relacionado, né, à sigla, e a gente colocou aqui que ele deve ser preenchido, né, o nome deve ser preenchido. Deixa eu voltar lá para poder ver direitinho qual que foi a informação que a gente obteve. O nome não pode ser vazio. Então aqui a gente pode obter aqui essa informação. O nome não pode ser vazio, porque ele caiu no not empty. O not null aqui seria caso a gente tivesse um valor nulo aqui no nome, né? Se eu tivesse colocado null aqui, ó, e mandasse essa requisição, aí ele vai falar que o nome não pode ser nulo e a sigla deve possuir 2 caracteres. Então, dependendo dos valores que a gente for colocando aqui, ele vai retornando essas mensagens. Nesse caso agora já mensagens mais amigáveis do que as mensagens que estavam sendo tratadas. Ele vai fazer isso agora, o nosso back-end, para todos aqueles erros que a gente tratou. Então a gente vai trabalhar com uma customização, né, da mensagem de erro para exceção Sequelize Validation erro e para as outras que a gente já conversou aqui. Eu vou voltar para cá só para poder acertar aqui, ó, direitinho, ó, MT, vou colocar Mato Grosso aqui, ó, Mato Grosso, só para a gente confirmar que está funcionando ainda a requisição. Então não vai dar mais um bad request, vai ter que dar um 200 aqui, ok. Então 200, ok, Mato Grosso foi inserido, ok? A gente conseguiu inserir Mato Grosso. Beleza, com isso a gente já entende toda a parte básica, toda a configuração básica aqui do nosso sistema. A diferença é o seguinte, nessas implementações aqui de classes de controle, para esse exemplo e para tornar um pouco mais claro, mais fácil de entender, a gente trabalhou apenas com o F. Então eu fiz a UF Controller e fiz a UF Service. O que eu vou fazer agora é abrir o código na versão que está disponibilizada na branch 2, né, na branch da aula 2, no GitHub, porque essa branch ela tem todas as classes de controle para os cadastros e todas as classes de serviço para os cadastros. Aí eu vou mostrar a classe cliente e a implementação dela, principalmente no Create, e vou mostrar a classe Filme e a implementação dela. Se a gente entender essas duas, basicamente a gente consegue entender as demais.
Então eu abri o código que foi disponibilizado na branch da aula 2. Agora já o código todo, né, completo, e aqui a gente tem, né, todas as classes controllers para os cadastros e todas as classes surfaces para os cadastros. Lembrando que de acordo com o nosso diagrama de classe, os cadastros são essas classes aqui, ó, todas essas classes verdes, ok? Então eu não tenho por enquanto ainda nessa aula que a gente está discutindo, que é a aula 2, a implementação de empréstimo, devolução, reserva, multa, isso a gente ainda não está tratando. A gente está tratando esses cadastros que são implementações um pouco mais simples. A gente já falou da UF, que foi o exemplo que eu tomei por ser uma classe independente, mais fácil para a gente poder concentrar na questão das divisões das camadas. E agora eu vou falar sobre o cliente. A gente vai observar que o cliente, quando ele for ser inserido, ele tem os atributos dele, ele tem os atributos de pessoa, né? Esses são todos atributos simples. Mas o cliente, ele está associado ao telefone. E ele pode ter vários telefones. Então, quando a gente for cadastrar um cliente, caso ele tenha 3 telefones, a gente também vai cadastrar os 3 telefones. Então, o cadastro do cliente é um cadastro de um objeto composto. É um objeto que possui outros objetos. Então, no cadastro dele, implica também no cadastro de outros telefones. É isso que a gente vai ver. Então, eu vou abrir aqui, ó, a minha classe cliente controller. E do lado dela eu vou abrir a minha classe cliente surface. Lembrando que a cliente controller, ela nem tem muita graça a gente olhar ela aqui, porque ela é necessariamente igualzinha à classe UF controller. Todas as nossas classes controllers, agora que a gente tem o objetivo de fazer com que essas camadas tenham a finalidade simplesmente de repassar a requisição para a camada de serviço, elas vão ser basicamente isso aqui. Então não vai ter muita diferença entre as controllers. Então, por exemplo, quando eu quero cadastrar um cliente, eu recebo uma requisição, dentro dessa requisição, no body dessa requisição, eu tenho os dados do cliente e eu chamo o cliente service e o método create dele passando essa requisição. Dentro desse cliente aqui, ó, dentro desse create, eu vou entrar aqui, ó, e a gente vai agora analisar esse código aqui, que é o código do método create da classe cliente service, ok? O que acontece aqui? A gente vai, eu vou minimizar aqui, ó, vou tentar aumentar um pouco a letra aqui para ver se vai, isso, aumentou. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente recebe um objeto, REQ, um objeto que é a requisição, eu vou acessar o body dessa requisição para ter acesso a todos os atributos do cliente. Uma primeira verificação que eu já faço aqui é se o bairro está nulo, porque isso poderia disparar uma exceção, porque tem um momento aqui, ó, que eu tento acessar o ID do bairro. Então, se eu não fizesse essa verificação antes aqui, ó, se eu não tivesse essa linha, para verificar se esse bairro de fato foi preenchido, eu poderia tentar acessar um atributo de um objeto nulo. E aí eu ia ter um disparo de exceção e essa exceção aqui não está sendo tratada. Então eu não ia ter uma mensagem de erro amigável para o meu front-end. Então eu coloquei essa verificação. Então sempre quando eu for cadastrar, lembrando, ó, vou voltar no meu modelo, no meu diagrama de classe, e a gente vai perceber que o cliente ele tem um bairro. Ó, o cliente está associado a muitos telefones, mas o cliente ele herda de pessoa, e a pessoa ela possui um bairro. Então dentro da tabela cliente a gente vai ter uma foreign key para bairro. Por isso que a gente está passando esse bairro. E junto com o bairro também a gente vai passar os telefones, além dos atributos simples, né, do cliente. Quais são os atributos simples do cliente? Nome, CPF, rua, número, débito, nascimento, beleza. E aí os atributos que se referem a outros conceitos. Bairro, porque um cliente está associado a um bairro, e telefones. Lembrando que esse telefones aqui é um array. Então podem ter vários telefones que precisarão ser cadastrados. Então a primeira coisa que a gente faz é isso, verificar se o bairro está preenchido. E aqui a gente já começa a entrar num outro conceito muito importante que vai ser discutido aqui nesse back-end. Como eu falei, é um back-end completo e a gente vai trabalhar gerenciamento de transação. O que acontece? Eu não vou inserir o cliente e os telefones de forma independente. Por quê? Porque eu quero garantir a integridade do meu banco. Se o meu front-end passa um cliente com 3 telefones para serem inseridos, eu quero que o meu back-end insira o cliente e os 3 telefones. E se eu tiver algum problema na inserção de algum dos telefones, imagina que eu inseri o primeiro telefone com sucesso, mas no segundo telefone eu tive problema. O que eu quero fazer? Eu quero dar um rollback. Eu quero desfazer tudo aquilo que eu comecei a fazer.
Porque aqui a ideia é mais atômica, ou é tudo ou é nada. Ou eu faço a inserção do cliente com todos os telefones que ele possui, ou eu não faço a inserção do cliente. Eu não vou receber um cliente com 3 telefones para poder inserir e inserir o cliente apenas com 1 ou com 2, ok? Então, o que eu faço aqui? Eu vou obter a transação do meu objeto de conexão Sequelize. Então, esse T aqui, ó, é a minha transação, porque eu estou interessado em gerenciar todo esse processo de transação. Por que eu faço isso? Porque eu só vou dar o commit depois que eu fizer a criação do cliente, acessando o método create da minha classe cliente, que extends model, e depois que eu fizer a criação de todos os telefones. Isso aqui eu vou explicar mais para baixo. Mas depois que eu fizer isso tudo, aí sim eu dou o commit. Caso eu tiver algum problema na inserção dos telefones, digamos que eu estou inserindo o primeiro, ok. O segundo telefone deu problema. Aí ele vai disparar uma exceção, essa exceção vai ser capturada pelo cat, eu vou dar um rollback na minha transação para desfazer tudo aquilo que eu tinha começado a fazer, e aí eu vou disparar essa mensagem, problema na inserção de um dos telefones do cliente, porque aí o meu front-end vai saber qual foi o problema. O problema foi o bairro que não foi preenchido, ou o problema foi no cadastro de um dos telefones. Então é isso que a gente vai trabalhar. A criação aqui do cliente é padrão, é assim como foi feita a criação da UF. A gente vai acessar o método create e vai passar os atributos, né, os quais devem ser inseridos no banco de dados, inclusive a foreign key que ele deve ter para bairro, beleza? Então a gente utiliza aqui bairro ID e manda ele preencher com o ID que foi passado no objeto bairro. Esse transactional aqui, ó, isso aqui é porque a gente está dizendo que esse create ele vai utilizar essa transação aqui, e não a transação default padrão lá do Sequelize de forma independente. Então a gente obteve esse objeto de transação aqui da nossa conexão, e a gente quer que a criação do nosso cliente utilize dessa transação. Porque essa mesma transação também vai ser utilizada para a criação dos telefones. E como que a gente cria os telefones? Esse telefones aqui, ó, é o array que a gente recebeu na nossa requisição, no body da nossa requisição. A gente utiliza o map para a gente poder ficar andando de telefone em telefone, certo? E aí esse telefone aqui equivale a cada item desse array. E aí eu dou um obj. Quem é o obj? O obj é o cliente que acabou de ser criado. Então nesse momento aqui eu já tenho um registro cliente cadastrado na tabela clientes. Eu pego esse obj, que é um objeto do tipo model, e dou um create telefone. No Sequelize, a gente pode acessar um objeto que possui vários outros objetos. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai lembrar que o nosso cliente, na classe model, ele has many telefones. Ó, cliente, aqui nas associações, ó, o cliente has many telefone. Então, eu posso chegar aqui no meu surface, no meu objeto cliente, que é um objeto do tipo model, né, extends model, e dar um create telefone. Então ele vai criar um telefone para esse cliente. Então eu vou lá na tabela telefone e vou colocar um dos telefones inseridos lá, vinculando esse telefone ao ID do cliente. E vou fazer isso para todos. Por isso que eu dei um promise all aqui. Promise é o quê? É o retorno esperado por cada método de acesso ao banco de dados, cada método de persistência. Eu vou chamar vários métodos aqui. E eu estou sempre, né, eu nem estou falando isso porque a gente já conversou isso anteriormente, mas eu estou utilizando o await aqui como um operador que vai fazer com que essas operações aqui tenham garantia sequencial. Então primeiro eu quero criar o cliente, para depois eu começar a tentar criar os telefones desse cliente. Deu tudo certo? Aí eu dou um commit. Aí depois que eu der um commit, eu dou um find by pk para poder capturar todas as informações do cliente. Só que como eu quero esse cliente com os telefones dele, para eu poder retornar para o meu front-end, falar que esse cara foi inserido com todos os telefones, aí eu passo esse segundo parâmetro aqui, que é o include, né, all true aqui, para ele poder pegar, e esse net aqui é justamente para ele poder ir pegando todos os objetos dentro, inclusive dos filhos. Então se o cliente tem telefone, e o telefone tem outra coisa, e a outra coisa tem outra coisa, ele vai trazer todo o preenchimento aqui para o retorno, e a gente vai retornar esse objeto completinho. Então agora a gente vai testar, eu vou voltar para o Postman, vou levantar essa aplicação, vou abrir aqui, ó. Primeiro, nesse caso aqui, eu tenho até que instalar alguns pacotes, então vai demorar um pouquinho mais. npm install. E agora eu vou dar um npm run dev.
Beleza, agora que eu levantei a aplicação, a gente vai testar o cadastro do cliente. E agora eu vou tentar fazer uma inserção com um problema no telefone para verificar se esse gerenciamento de transação que a gente está tentando fazer, se ele realmente está funcionando. Daí eu vou voltar aqui no nosso banco, ó, vou vir aqui, eu vou finalizar a nossa aplicação, só para ele começar com os dois clientes que a gente já está acostumado. Então vou dar um npm run dev, a gente vai olhar os clientes, né, que a gente tem no banco, deixa ele subir aqui com a nossa aplicação, e eu vou abrir a nossa tabela clientes. Então eu tenho aqui, ó, a nossa tabela cliente só tem o cliente João e o cliente José. Eu vou voltar para o Postman, e aqui a gente vai fazer uma inserção, só que eu vou colocar um problema aqui, ó, nesse segundo telefone. Eu vou deixar esse telefone não preenchido e a gente vai tentar fazer a inserção desse cliente agora com esse problema. A gente tem essa mensagem, ó, problema na inserção de um dos telefones do cliente. A gente vai voltar no nosso código e vamos visualizar, ó, que essa mensagem ela se deu por conta dessa captura de erro. Então, houve algum problema, foi disparada alguma exceção, essa exceção ela foi capturada aqui e a gente vai retornar essa mensagem que apareceu para o nosso front-end lá. E esse rollback ele foi realizado, né? Ele está até aparecendo aqui, ó, que ele fez o rollback. Ele inseriu um cliente, inseriu o segundo telefone, o primeiro telefone, e quando ele foi inserir o segundo telefone, ele deu problema e deu rollback. Mas será que ele deu rollback mesmo? E ele apagou esse cara aqui? Ele não efetivou o cadastro do cliente e nem desse primeiro telefone? Aí a gente vai olhar aqui agora. Na tabela clientes, ó, a gente só tem os dois telefones os dois clientes que a gente tinha anteriormente. E na tabela telefones, ó, se eu descer aqui, a gente vai verificar somente os 4 telefones que a gente também tinha. Então realmente esse rollback aqui, esse gerenciamento de transação, ele funcionou. Então por isso, por todas essas especificidades que a gente tem que tratar aqui, que existe essa camada service aqui, para a gente verificar se determinados dados foram preenchidos, como o bairro, para a gente poder fazer a inserção no caso de objeto composto, para a gente fazer o gerenciamento de transação, garantindo a integridade do banco de dados. Tudo isso, né, são implementações não tão triviais e a gente vai trabalhar na camada de Surface toda essa implementação. Para a gente poder fechar, eu vou mostrar mais um exemplo e aí a gente finaliza esse vídeo para não ficar também enorme. Eu vou mostrar o exemplo do cadastro do filme. Então eu vou fechar aqui e a gente vai focar na classe Film Controller e eu vou abrir também a Film Surface. Vou vir aqui, vou achar a Film Surface, ó, vou colocar ela do lado aqui. Como eu falei anteriormente, vou fechar a aplicação. O controller é a mesma coisa para todos, então né, nem vou explicar ele aqui. Quando a gente vai cadastrar, ó, vou colocar aqui, ó, quando eu vou fazer um create de um filme, eu chamo o create do Film Surface. E dentro do Film Surface, nesse método aqui, ó, create, a gente tem o cadastro do filme. E aí, basicamente, todas as implementações seguem mais ou menos a mesma ideia do que a gente acabou de conversar em relação ao cliente com o telefone, mas tem uma especificidade aí que eu quero comentar, e aí eu finalizo, né, com esse comentário para a gente poder finalizar esse vídeo aqui por completo. E aí depois você pode replicar tudo isso que foi conversado para as outras classes também. Então no caso do filme aqui, ó, vou minimizar aqui, a gente vai concentrar na implementação do Create. O que ele tem aqui? Ó, eu tenho, lembrando, vou voltar para o nosso modelo, só para a gente lembrar o que o filme tem. Ó, o nosso filme, ele é de um determinado tipo de filme, assim como o cliente ele era de um bairro, né? Então o nosso filme, ele belongs to tipo de filme. O nosso filme, ele tem muitas participações, ó, essa associação aqui, ó, essa relação é exatamente a mesma relação que existia entre o cliente e o telefone, ó, um para um vários, Então o filme, ele has many participação. Mas por que eu estou mostrando o filme? Porque ele tem essa situação aqui, ó. Ele tem um vários para vários aqui, ó, e vai ser tratado de uma forma um pouco diferente e a gente vai principalmente focar nessa questão do cadastro dos diretores de um filme. Vamos voltar para o código. No caso aqui do filme, todos esses primeiros campos aqui são campos simples. Título, gênero, duração, imagem. Essa imagem aqui, ela vai ser do tipo blob, mas a gente não vai discutir isso agora. No vídeo 5º ou 6º eu vou falar sobre como que a gente vai trabalhar isso. Imagina que é uma string grande, ok? Então a gente vai receber esses dados aqui para poder cadastrar um filme no banco de dados e o filme tem uma imagem que vai ser discutida mais para frente. O filme tem um tipo de filme, assim como o cliente tinha um bairro. E aqui eu vou fazer, né, todas as verificações. Antes de eu tentar acessar o ID do tipo de filme,
a gente faz essa verificação para ver se o tipo de filme foi preenchido. Assim como eu tinha feito, né, a verificação se o bairro foi preenchido no caso do cliente. Faço a inicialização aqui para o meu gerenciamento de transação, né, como a gente discutiu anteriormente. Tento fazer o create aqui do filme em cima desses dados simples, incluindo a foreign key que a gente tem para o tipo de filme. E agora aqui, as participações, elas refletem exatamente aquilo que eu já tinha conversado anteriormente sobre os telefones de um cliente. Isso aqui é igual. Lá eu dava um create telefone e aqui eu dou um create participação. Beleza. Então isso aqui não tem mistério. Na hora que ele cadastrar o filme, ele vai cadastrar também, ele vai inserir também novas linhas na tabela participação. Acontece que aqui é um pouco diferente. Por quê? Quando a gente cadastra um filme, a gente não cadastra diretores. A gente vai cadastrar filme diretor. Então, se eu voltar no modelo, quando eu cadastro um filme, vai existir uma nova linha na tabela filmes. Quando eu cadastro um filme, vão existir novas linhas na tabela participação. Acho que eu chamei de participações. Mas quando eu cadastro um filme, eu não estou cadastrando os diretores. Os diretores eles são cadastrados de forma independente. Quando eu cadastro lá James Cameron, eu vou cadastrar um diretor independente. Não falo qual é o filme desse cara. Quando eu cadastro Tarantino, eu cadastro um diretor, simplesmente. Eu não informo o filme dele. Mas quando eu cadastro o filme, eu informo o diretor, mas não para que ele seja cadastrado, mas que sejam cadastrados diretores filmes, na verdade filme-diretor, porque vai existir uma tabela intermediando essa relação de vários para vários aqui. Então, eu não quero dar um create no diretor. Voltando para lá, eu não chego aqui, você pode observar que eu não dou um create no diretor, porque senão eu estaria cadastrando esses diretores, cadastrando linhas na tabela diretores. Não, eu estou querendo adicionar filme-diretor. E aí eu tenho que fazer toda essa configuração aqui. Eu vou passar pelo meu array de diretores, pegando diretor por diretor, mas para adicionar esses diretores na minha relação entre filme e diretor. Qual que é essa relação de filme e diretor? Se eu voltar no meu modelo, a gente vai lembrar, no model do filme, a gente vai lembrar aqui, o filme, voltando para cá, o filme belongs to tipo de filme, que é o que eu falei. Ele está associado a um tipo de filme. Filme associado a um tipo de filme. Ok, assim como o cliente e o bairro. O filme has many participação. O filme has many participação. Beleza, assim como o cliente has many telefones. Agora, o filme belongs to many, diretor. Ele não é has many, ele belongs to many, ele pertence a muitos diretores, ele está vinculado a muitos diretores. E aí, eu estou fazendo isso através da minha tabela filme-diretor. Então, esse atributo diretores que existe na minha classe filme é diferente do atributo participações. O atributo participações é um atributo fruto de um has many. Então, quando eu cadastro o filme, eu quero inserir participações. Agora, o atributo diretores é um atributo fruto de um belongs to many. Então, quando eu estou cadastrando diretores, eu estou apenas vinculando. Eu não estou cadastrando novos diretores. Eu estou vinculando diretores que já existem a esse filme. E aí eu vou fazer esse cadastro, de fato, na tabela que vai intermediar essa relação, que é a tabela filme-diretor. Portanto, é isso que tem de diferente. Eu dou um obj add diretores. E aí eu coloco os diretores lá. O que eu estou fazendo aqui é só dando um build, né? Eu estou formando, né, uma instância, porque para eu poder adicionar, eu tenho que adicionar alguém que é do tipo model. Então, como esse cara aqui, que é um diretor, que é um item dos diretores que vieram do meu front-end para serem inseridos, ele não é do tipo model. Então, eu estou dando um build para instanciar, a partir dos dados desse diretor que veio do front-end, uma instância da minha classe de modelo diretor. E aí essa instância ela pode ser adicionada ou vinculada ao meu obj que é do tipo filme. O resto é tudo igual. Então se a gente for fazer um teste aqui, vamos voltar, vou abrir aqui o meu banco de dados, a gente vai ver que eu tenho 4 filmes. E aí
eu vou tentar cadastrar um novo filme. Vou voltar lá no Postman, venho aqui para o Postman, vou fechar, vou só voltar aqui do jeito que estava antes, para deixar o telefone certinho, vou fechar essa requisição para os clientes e vou fazer agora uma tentativa de cadastro de filme. Vou dar um Create, esse atributo grandão aqui, ó, isso aqui tem a ver com a imagem, tá joia? Então, como eu falei, é uma string muito grande, isso aqui quer dizer, quer representar, né, os dados da imagem. Mas a gente está interessado nisso aqui, ó. Esse filme que eu estou querendo cadastrar, eu vou chamar de filme inserido. Esse filme é do tipo de filme 2, ID 2. Ele possui, ó, dois diretores, diretor de código 1 e diretor de código 4. E ele tem uma participação, que é a participação do Jean-Claude Van Damme interpretando o papel de Alex 1. Então, se eu der um send aqui, ó, e ele deu um problema aqui, ó. Vamos ver se a minha aplicação estava rodando. A minha aplicação não está rodando. Então, vou dar um terminal aqui, ó, npm run dev, e a gente vai ver se era só isso, ou se tem mais alguma coisa para a gente poder resolver. Tá aqui para o Postman e vou fazer a requisição novamente. Aí beleza, funcionou. O filme foi inserido, como eu falei, ele está trabalhando esses dados aqui, que são os dados da imagem, que a gente vai discutir mais para frente, mas vamos ver se ele conseguiu inserir, né, com todas as outras informações. Vou voltar para lá no VS Code, e aqui eu vou atualizar aqui, ó, essa tabela aqui, ó, filmes. Vamos ver se ele vai inserir. Então apareceu aqui, ó, filme inserido. Vou tentar puxar um pouquinho mais para cá. Então tem esse filme aqui, ó, inserido. Deixa eu puxar mais para frente aqui para a gente poder visualizar. É do tipo de filme 2. Além de ser do tipo de filme 2, será que foram inseridas as participações? Que no caso era só uma participação do Jean-Claude Van Damme. Lembrando que esse filme aqui, ó, ele é um filme de código 5. Então vamos ver se tem uma participação para o filme de código 5. Vou descer aqui, ó, Alex 1. É a participação de código 9 e ela está vinculada ao filme 5, ok? Aí agora a gente vai olhar aqui e ela também, né, no caso, é uma participação do artista 1. A participação ela tem vínculo com o filme e ela tem vínculo com o artista, que é o Jean-Claude Van Damme. E aqui agora eu vou olhar o filme diretor, ó, filme diretor. A gente colocou dois diretores para esse filme 5. Então a gente vai olhar aqui, ó, relacionado ao filme 5, ó, filme 5, filme 5. Eu tenho o diretor 1 e eu tenho o diretor 4. E essa tabela que a gente está visualizando é a tabela fruto dessa relação, né, de filme com diretor. Então, pessoal, com isso a gente termina essa aula 2, que discutiu sobre as classes de controle e de serviços para a implementação dos conceitos relacionados a cadastros. Lembrando que a gente falou também sobre gerenciamento de transação e a gente falou também sobre manipulação de erro. Eu espero que tenha contribuído no seu aprendizado, te agradeço por ter assistido e até a próxima. Um abraço.